Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai aprender a encontrar os extremos de uma função quando a gente tem alguma restrição usando os multiplicadores de Lagrange, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Ó, gente, aqui a gente tem a função x² mais y², que é essa figura aqui. Agora, vamos supor que eu te peço os extremos dessa função. De acordo com o que a gente aprendeu lá nas aulas anteriores, pontos críticos, teste da segunda derivada, a gente consegue encontrar os extremos dessa função e, geometricamente vendo aqui, a gente vê que esse extremo está na origem, né? Quando x é igual a 0 e y é igual a 0, a gente vai ter z igual a 0, o mínimo global para essa função aqui. É um extremo que a gente encontra na nossa função como um todo. Agora, e se eu quiser saber qual é o extremo dessa função, só que eu não quiser ver a função como um todo, não quiser pegar todos os valores de x e y e encontrar o extremo. Eu quero encontrar os extremos dessa função, mas que a soma das coordenadas seja igual a 4. Ou seja, eu não quero pegar valores quaisquer de x e y. Eu quero pegar valores de x e y tal que a soma deles seja 4 e que estejam nessa função. Então, olhando geometricamente aqui, a gente vê que o extremo que obedece essas duas condições vai ser esse ponto menor aqui da parábola, né? É um extremo que a gente tem que está obedecendo a superfície roxa e o plano azul. Então, nesse caso, a gente não pega o extremo aqui da origem, igual se a gente estivesse vendo o domínio como um todo. Por quê? 0 mais 0 não é igual a 4, não está obedecendo essa restrição aqui. Mas qual é a questão algébrica que acontece aqui nesse ponto, que a gente consegue fazer uma conta para encontrar ele, para encontrar o extremo da função que obedece essa restrição aqui. Para encontrar esse ponto usando a matemática, a gente tem que lembrar do vetor gradiente. Então, qual é o vetor gradiente da função x² mais y²? Vai ser a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Então, 2x, 2y. Só que se a gente substituir isso no ponto 2, 2, a gente vai ter o vetor 2 vezes x, que é 4, e 2 vezes y, que é 4, né? Ou seja, o vetor gradiente da nossa função nesse ponto de extremo aqui, que obedece à restrição, vai ser o vetor 4, 4. Agora, vamos pensar no vetor gradiente da nossa restrição, pensando que aqui é uma função x mais y menos 4. O vetor gradiente vai ser 1, 1. Então, o que a gente consegue observar? Nesse ponto de extremo aqui, que obedece à restrição x mais y igual a 4, o vetor gradiente da função é 4, 4 e o vetor gradiente da restrição é 1, 1. E esses vetores são paralelos, gente. Então, eles estão na mesma direção, só que muda o tamanho aqui entre um e outro. Então, esse aqui está um pouco maior, porque ele está multiplicado por 4. E esse aqui é o vetor 1, 1. Então, a questão algébrica, para a gente encontrar esses extremos com uma restrição, é que o vetor gradiente da função, nesse ponto, é paralelo ao vetor gradiente da restrição, nesse ponto. Então, o que acontece em multiplicadores de Lagrange, gente? A gente quer encontrar os extremos de uma função dada uma restrição. Então, a gente não quer encontrar os extremos da função como um todo. A gente não quer olhar só para a função. A gente quer olhar para a função e para os pontos onde x mais y seja igual a 4. Então, em toda essa parábola aqui, o x mais y é igual a 4, então a gente tem a soma deles valendo 4, e aí a gente quer encontrar os extremos justamente nessa parábola. Com isso, a gente consegue ver que no ponto de extremo da parábola, o vetor gradiente da função é paralelo ao vetor gradiente da restrição. Então, para que serve o método dos multiplicadores de Lagrange? Ele vai ser útil quando a gente quiser encontrar os extremos de uma função, então o máximo e o mínimo de uma função, seguindo determinada restrição. Então, a gente tem uma função f de xy e a gente quer encontrar os extremos dessa função seguindo uma restrição g de xy igual a alguma constante. E aí, a gente viu que nesses pontos de extremo, os vetores gradientes da função e da restrição são paralelos, ou seja, eles estão na mesma direção. Logo, a gente pode falar que existe algum lambda nesse ponto de extremo
em que o vetor gradiente de f vai ser esse lambda vezes o vetor gradiente de g. Então, por exemplo, ali no caso, o vetor gradiente de f era 4, 4, e o vetor gradiente de g era 1, 1. Então, existe um lambda que, quando multiplica 1, 1, vai resultar em 4, 4. No caso, esse lambda é 4, né? E esse lambda é justamente o multiplicador de Lagrange. É o valor que, quando multiplica o gradiente da restrição, resulta no gradiente da função. Então, sempre que dois vetores têm essa relação, por exemplo, x e y igual a algum lambda vezes um vetor AB, quer dizer que esses vetores são paralelos, eles só são separados por uma constante que multiplica o outro. Então, para encontrar esses pontos de extremo, tendo o vetor gradiente de f e o vetor gradiente de g, a gente vai acabar resolvendo um sistema desse tipo, ó. A derivada parcial de f em relação a x é lambda vezes a derivada parcial de g em relação a x. Aí, mesma coisa para o y. E a terceira equação do nosso sistema vai ser justamente a restrição que a gente tem que obedecer. Então, resolvendo esse sisteminha aqui, a gente consegue encontrar os valores de x e y que correspondem a essa coisa de os vetores gradientes serem paralelos. Então, qual vai ser o passo a passo para a gente resolver exercícios com multiplicadores de Lagrange? O primeiro passo é a gente encontrar os valores de x e y, tais que o vetor gradiente de f seja lambda vezes o vetor gradiente de g. Então, tal que exista essa relação entre os vetores gradientes. Depois disso, a gente vai calcular o valor da função f nesses pontos que a gente encontrou aqui. Então, se a gente encontrou os pontos 1, 2 e 2, 1, a gente vai calcular o valor de f nesses dois pontos. E aí, o que a gente encontrar como maior vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Então, vamos ver esse exercício aqui. A gente quer encontrar os extremos da função x² mais y, sendo que a gente não quer na função como um todo. A gente quer só nos pontos onde x² mais y² seja igual a 9. Então, o primeiro passo de todos nos exercícios de Lagrange é a gente escrever a nossa restrição como uma função. Para isso, a gente passa o 9 para o outro lado com o sinal trocado. O segundo passo é a gente encontrar os vetores gradientes. Então, o vetor gradiente de f vai ser a derivada parcial de f em relação a x, que é 2x, e a derivada parcial de f em relação a y, que é 1. E o gradiente de g vai ser a derivada parcial de g em relação a x, que é 2x, e a derivada parcial de g em relação a y, que é 2y. Agora, a gente pode montar o nosso sistema, né? A derivada parcial de f em relação a x, que é o primeiro valor aqui, tem que ser lambda vezes a derivada parcial de g em relação a x. Aí, mesma coisa para o y. 1 tem que ser igual a lambda vezes 2y. Então, segundo com segundo. E a terceira equação do nosso sistema é justamente a nossa restrição. x² mais y² tem que ser igual a 9. Então, vamos lá resolver esse sistema. Da primeira equação, a gente tem que 2x é igual a lambda vezes 2x. A gente tem duas formas de essa igualdade aqui ser verdadeira. Ou a gente tem x igual a 0, ou a gente pode cortar o 2x com 2x aqui para qualquer outro valor de x, e a gente encontra que lambda é igual a 1. Então, vamos começar supondo que x seja igual a 0, e aí o lambda pode ter qualquer outro valor por enquanto, né? Se x for igual a 0, substituindo aqui na terceira equação, a gente encontra 0² mais y² igual a 9. Então, y igual mais ou menos 3. Então, a gente pode ter x igual a 0 e y igual a 3, ou x igual a 0 e y igual a menos 3. A gente já tem dois pontos aqui onde os vetores gradientes são paralelos. O que isso quer dizer? No ponto 0, 3, por exemplo, o vetor gradiente de f vai ser 2 vezes x, que é 0, e y, que é 1. E o vetor gradiente de g vai ser 2 vezes x, que é 0, e 2 vezes y, que é 6. 2 vezes 3 aqui no caso, né? Esses vetores são paralelos, porque o gradiente de f pode ser escrito como 1 sobre 6 vezes
o gradiente de g. Tá, mas isso aqui é para um dos casos onde essa primeira equação é verdadeira. O outro caso é se x tiver algum outro valor e o lambda for igual a 1. Então, se lambda for igual a 1, substituindo na segunda equação, a gente tem 1 igual 2y e, portanto, y igual 1 sobre 2. Se y é igual a 1 sobre 2, substituindo na terceira equação, a gente tem x ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado igual a 9. Então, x ao quadrado mais 1 quarto é igual a 36 sobre 4, substituindo aqui o 9 por 36 quartos para deixar o mesmo denominador. E, portanto, x ao quadrado é igual a 36 quartos menos 1 quarto, que dá 35 quartos. Com isso, a gente encontra que x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 35 sobre 4. Como a raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2, isso dá mais ou menos raiz de 35 sobre 2. Então, a gente encontrou mais dois pontos para analisar. Quando x é raiz de 35 sobre 2 e y é 1 sobre 2, e quando x é menos raiz de 35 sobre 2 e y é 1 sobre 2. Então, a gente encontrou os valores de x e y que correspondem a esse sistema, que existe algum lambda que, quando a gente multiplica aqui, os vetores gradientes são paralelos. Isso vai acontecer nesses 4 pontos. Agora, a gente precisa ver quem é mínimo, quem é máximo, né? Então, a gente tem que calcular o valor da nossa função em cada um dos pontos candidatos que a gente encontrou. Então, por exemplo, no ponto 0, 3, a nossa função vai ser 0 ao quadrado mais 3, que é igual a 3. No ponto 0, menos 3, vai ser 0 ao quadrado menos 3, que é igual a menos 3. Então, o maior ponto que a gente tem nesses candidatos é quando x é mais ou menos raiz de 35 sobre 2 e y é 1 sobre 2, que nos dois a gente encontrou 9,25. E o menor ponto aqui é quando x é 0 e y é igual a menos 3, que a gente encontrou z igual a menos 3. Então, esse aqui é o mínimo que a gente tem com essa restrição, e esse aqui é o máximo que a gente tem com essa restrição. Então, esses são os extremos da nossa função, tal que o x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a 9. Então, todos esses pontos obedecem à nossa restrição. Gente, mas e se a gente quisesse os extremos da nossa função, não apenas quando x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9, mas dentro da região que x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor ou igual a 9? Ou seja, no exercício anterior, a gente encontrou os extremos dessa função, x ao quadrado mais y, que estivessem exatamente em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, nas fronteiras desse cilindro aqui. Aí, a gente encontrou aqui, né, os dois pontos de máximo, C e D, e o ponto de mínimo, que é o ponto 0, menos 3, aqui o ponto B. Mas e se a gente não quisesse apenas nas fronteiras desse cilindro, mas também aqui dentro do cilindro? Qual passo a mais a gente teria que fazer para abranger essa região aqui de dentro? No caso desses exercícios, além de analisar as fronteiras, igual a gente fez aqui atrás, a gente também tem que analisar os pontos críticos da função que obedeçam essa condição, ou seja, onde x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor ou igual a 9. Então, a gente sabe que para encontrar os pontos críticos, a gente encontra as derivadas parciais, então 2x em relação a y é 1, e igual a 0, né? Então, 2x igual a 0 e 1 igual a 0. Como nesse caso aqui a gente caiu em uma igualdade 1 igual a 0, e isso nunca vai ser verdade, né? A gente sabe que essa função não possui pontos críticos. Não tem nenhum ponto onde as derivadas parciais vão zerar, porque a derivada parcial em relação a y é uma constante diferente de 0. E, por exemplo, nesse caso, a gente quer encontrar os extremos dessa função f, só que a gente quer esses extremos para x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Então, a gente não quer simplesmente que ele seja igual a 9, que essa soma dos quadrados vale exatamente 9. A gente quer tudo dentro de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Tudo que for menor do que isso também vale para essa restrição. Então, nesse tipo de exercício, a gente vai analisar dois casos.
a gente vai analisar a parte de dentro, ou seja, quando x² mais y² for menor que 9, e para isso a gente usa os pontos críticos da função que estejam dentro dessa região, e a parte da fronteira usando os multiplicadores de Lagrange. Então, vamos começar pela parte de dentro. A gente vai encontrar os pontos críticos da função f que satisfaçam x² mais y² menor ou igual a 9. Então, a gente sabe que para encontrar os pontos críticos de uma função, a gente iguala as derivadas parciais a zero. Com isso, a gente encontra que x é igual a menos 2 e y é igual a 2. Logo, o único ponto crítico dessa função é menos 2, 2. Agora, vamos ver se isso satisfaz nossa restrição. Se a soma dos quadrados é menor do que 9. Então, a gente tem menos 2² mais 2², que é 2² mais 2², que dá 4 mais 4, que é 8. E 8 é menor que 9. Então, esse ponto crítico está dentro da nossa região. A gente vai analisar esse ponto também para encontrar os nossos extremos. Agora, a gente vai analisar os candidatos na fronteira dessa restrição, ou seja, quando x² mais y² é exatamente igual a 9, que é a parede que está restringindo ali, né? Então, a gente tem a restrição g de xy igual a x² mais y² menos 9. Então, vamos usar os multiplicadores de Lagrange para encontrar os extremos da função nessa fronteira. Então, a gente tem 2x mais 4, que é a derivada parcial de f em relação a x, é igual a lambda vezes 2x, que é a derivada parcial de g em relação a x. O 2y menos 4 vai ser igual a lambda vezes 2y, e a gente tem a nossa restrição, x² mais y² tem que ser igual a 9. Então, da primeira equação, a gente tem lambda vezes 2x menos 2x igual a 4. E dividindo os dois lados por 2 e passando esse lambda menos 1 dividindo, a gente tem que x é igual a 2 sobre lambda menos 1. E aí, fazendo a mesma coisa na segunda equação, a gente encontra que o y é menos 2 sobre lambda menos 1, certo? Só que da nossa restrição, a gente sabe que x² mais y² tem que ser igual a 9. Então, a gente vai ter 4 sobre lambda menos 1², que é o x², mais 4 sobre lambda menos 1², que é o y², tem que ser igual a 9. Então, 8 sobre lambda menos 1² tem que ser igual a 9. E aí, passando 9 para cá, dividindo, e o lambda menos 1 para lá, a gente tem lambda menos 1² igual a 8 sobre 9. Logo, o lambda menos 1 é igual mais ou menos a raiz de 8 sobre 9. A raiz de 8 a gente pode escrever como 2 raiz de 2, e a raiz de 9 a gente sabe que é 3. Tá, mas e aí? A gente não precisa isolar o lambda aqui e passar um para o outro lado? Não, gente, porque a gente tem exatamente o valor de lambda menos 1 aqui, que é o valor que está no denominador de x e y. Então, a gente pode encontrar o valor correspondente para o x e para o y. Então, o x pode ser 2 sobre 2 raiz de 2 sobre 3, que vai dar 3 sobre raiz de 2. Ou então, se o lambda for menos 2 raiz de 2 sobre 3, o x vai ser menos 3 sobre raiz de 2. Mesma coisa para o y. Se o lambda menos 1 for mais 2 raiz de 2 sobre 3, o y vai ser menos 3 sobre raiz de 2, substituindo aqui. E se o lambda menos 1 for com sinal trocado, o y vai ser 3 sobre raiz de 2. Então, esses são os pontos de extremo na fronteira da nossa restrição. Então, aqui a gente encontrou dentro da nossa restrição, quando x² mais y² é menor que 9, e aqui, quando x² mais y² é exatamente igual a 9. E aí, calculando o valor de cada um desses pontos na nossa função, a gente tem que o f de P1 vai ser menos 8, o f de P2 vai ser 9 mais 12 raiz de 2, que dá mais ou menos 26, e o f de P3 vai ser 9 menos 12 raiz de 2, que dá mais ou menos menos 7,9.
Então, esse aqui é nosso ponto de mínimo e esse aqui é nosso ponto de máximo, que deu maior valor. Por pouco, esse aqui não é mínimo também, né? Gente, agora esse exercício, a gente já resolveu ele em aulas anteriores, quando a gente estava falando de otimização, mas agora a gente vai resolver ele usando os multiplicadores de Lagrange, porque se a gente for ver esse exercício aqui, a gente quer encontrar o máximo de uma função dada uma restrição. Então, a gente quer 3 números positivos, que a soma deles seja 100, então x mais y mais z é igual a 100, e a gente quer que o produto entre eles, ou seja, x vezes y vezes z, seja o maior possível. Então, a gente quer encontrar o máximo dessa função de 3 variáveis, só que a gente tem uma restrição que a soma dessas variáveis tem que ser igual a 100. Então, a gente resolve igualzinho a gente resolveu os casos anteriores. Primeiro, a gente vai fazer a nossa restrição ser escrita em formato de função. Para isso, a gente passa o 100 para o outro lado e a gente vai ter que o g de x, y, z vai ser x mais y mais z menos 100. Agora, a gente vai encontrar os vetores gradientes. O vetor gradiente de f é a derivada parcial em relação a x, então quem está multiplicando x é y vezes z. Derivada parcial em relação a y, quem multiplica o y é x vezes z. E a derivada parcial em relação a z, que é x vezes y. E o vetor gradiente de g vai ser derivada de x, derivada y e derivada z. Agora, a gente quer que o vetor gradiente de f seja paralelo ao vetor gradiente de g, ou seja, a gente quer que yz, xz e xy seja igual a lambda, lambda, lambda para algum lambda real. Então, a gente cai nesse sistema. Y vezes z é igual a lambda, x vezes z é igual a lambda, x vezes y é igual a lambda, e ainda tem nossa restrição, que x mais y mais z é igual a 100. Repara que nesse caso, como a gente está trabalhando com 3 variáveis na função, a gente tem uma equação a mais aqui, tá bom? Mas é a mesma forma de resolver. Então, vamos lá. A gente tem que y vezes z é igual a lambda, mas x vezes z também é igual a lambda. Então, a gente pode igualar os dois. Y vezes z igual x vezes z. Cortando o z dos dois lados, a gente tem que y é igual a x. Então, beleza, a gente já sabe que o x e o y são iguais. Agora, a gente sabe que y vezes z é igual a lambda e x vezes y também é igual a lambda. Então, y vezes z é igual a x vezes y. Cortando o y dos dois lados, a gente tem que x é igual a z. Só que o x também é igual a y, né? Então, x vai ser igual a y, que vai ser igual a z. Legal, então as 3 coordenadas vão ser iguais. Substituindo isso aqui na restrição, x mais y mais z igual a 100, a gente tem x mais x mais x, porque as 3 são iguais, tem que ser igual a 100. Então, 3x é igual a 100 e, portanto, x é igual a 100 sobre 3. Como x é igual ao y, que é igual ao z, o y e o z também vão valer 100 sobre 3. E é exatamente isso que a gente encontrou quando a gente resolveu esse exercício de outra forma, né? Então, aqui é só mais um método de resolver, vendo isso aqui como uma restrição. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!